E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a vírgula, vamos dar continuidade ao estudo da vírgula parte 2, ok? Então agora a gente vai ver os outros casos em que a gente vai aplicar a vírgula também. Então, recapitulando, nós vimos 4 exemplos, né? 4 casos em que a gente aplica a vírgula. O primeiro, né? Não necessariamente nessa ordem, mas aquele primeiro é isolar nome de local e data, né? Quando for escrever, fazer o cabeçalho, né? Ou escrever uma carta, ou escrever um e-mail, ou escrever qualquer que seja nesse formato em que você tem que colocar mês, data, ano, né? Então você separa o nome do local e a data por vírgula, né? Itaboraí, vírgula, 16 de julho, né? 16 de julho de 2020, tá? Primeiro. Segundo, você pode também enumerar, né, os itens. Fui ao mercado, comprei banana, vírgula, maçã, vírgula, laranja, vírgula, mamão, vírgula, 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 e o último item, né, separado entre o e, né, que é a conjunção aí mais, ou conjunção aditiva. Então, no terceiro, você tinha o que a gente chama de aposto, né, que é o que explica um item. Lembra do exemplo do Neymar? Né, eu utilizei lá o exemplo do Neymar no primeiro vídeo, ele falava assim, Neymar, vírgula, jogador da seleção brasileira, então eu expliquei quem era o Neymar, vírgula, fechei a explicação. Então, data, né, local e data, enumerar itens, explicar alguma informação, né, explicar algo, né, chamar alguém, lembra disso? Mãe, onde é que está o meu livro? Né? Esse chamamento também, esses nomes, né, que chamam, vão vir entre vírgulas também, tá? E não sei se eu tô esquecendo algo, mas aí a gente vai recapitulando, tá? Então, vamos ver os outros casos em que a gente usa a vírgula. Deixa eu beber meu café aqui rapidinho. Então, vamos lá. Nós utilizamos a vírgula também quando a gente vai isolar o que a gente chama de adjunto adverbial. Isolar o adjunto. Isso aqui vocês vão ver mais tarde o que é o adjunto adverbial, tá, gente? O adjunto adverbial é uma expressão, né? É uma expressão que indica circunstância. Circunstância que pode ser de tempo, que pode ser de lugar, que pode ser de instrumento, meio e por aí vai. O adjunto adverbial ele indica uma circunstância que pode ser de tempo, de lugar, de instrumento, de meio, tá? A gente vai ver isso também quando a gente for estudar os advérbios, ok? Então, o que é isso na prática, né? Quando eu quero falar assim, de indicar uma expressão, por exemplo, eu faço um curso de inglês. À noite, eu faço um curso de inglês. Ora, essa frase, né? À noite, eu faço um curso de inglês, tá? Essa expressão à noite é uma expressão que indica uma circunstância de tempo, certo? Tempo à noite. Então, você usa também a vírgula nesses casos aqui em que você isola o que é o adjunto adverbial. Isso aqui é um adjunto adverbial que indica uma circunstância de tempo, tá? Então, você
também pode isolá-lo por meio de vírgula. Então, à noite, vírgula, eu faço um curso de inglês. Então, deixa eu pensar aqui. Em 1889, e agora eu não sei se é parte de história aí, em 1889, vírgula, foi abolida a escravatura. Não sei, quer dizer, não sei não, né, gente? É porque essa ideia de escravidão, para mim, é muito presente ainda, né? Para mim é algo assim, muito atual, né? Ainda, infelizmente. Mas, né, tem uma data para isso, então vamos considerar que seja, né? Então, em 1889 foi abolida a escravatura. Então, aqui é uma expressão que indica um tempo também, tá? Um tempo marcado por uma data. Então, deixa eu ver um exemplo aí com um lugar. Ó. Na sala de aula, vírgula, os alunos estudavam. Ó, expressão adjunta adverbial que indica a circunstância de lugar. Qual é o local? Na sala de aula, dentro da sala de aula. Na sala de aula, vírgula, os alunos estudavam. Então, a gente usa também, né, a vírgula para isolar os adjuntos adverbiais, que são essas expressões que indicam essas circunstâncias, ok? Então, vamos ver outro caso. Outro caso. Você também pode isolar, né, expressões explicativas. Então, a vírgula também isola expressões explicativas. Isola expressões explicativas. Quais expressões? Ó, a gente tem um exemplo aí, ó. Isto é, a gente tem, por exemplo, a gente tem, ou melhor, temos também, ou seja, a saber, entre outras. Então, as principais, né, expressões explicativas que nós usamos, o isto é, por exemplo, ou melhor, ou seja, a saber, e por aí vai. Então, a vírgula também serve para isolar essas expressões explicativas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó. Entregar-lhe os documentos. Entregar-lhe os documentos. Entregar-lhes os documentos foi, sem dúvida, foi, vírgula, ó, sem dúvida, vírgula, um erro, ponto. Tá vendo? Expressão entre vírgulas, tá bom? Então, aí quando, nesse caso, você também, né, você também coloca a vírgula. Então, tem outros casos aqui também, tá, gente? Deixa eu botar aqui para vocês, porque a vírgula, ela também é um recurso que é utilizado na lógica da sintaxe. A sintaxe é essa que estuda a combinação, né? A combinação das palavras, a relação das palavras umas com as outras.
Então, usa-se também a vírgula para separar o que a gente chama de orações coordenadas assindéticas. Então, aí é um termo que é um pouco estranho ainda, né? Que soa um pouco estranho, mas quando você, por exemplo, quando você tem uma frase, né, e essa frase tiver uma palavra de ação, um verbo, né, você tem o que a gente chama de oração. A gente vai ver isso com mais calma, mais pra frente um pouquinho, tá? Mas as orações, elas podem vir conectadas, as frases que são chamadas de orações podem vir conectadas por meio de uma palavrinha, ou não, ou ainda não. Então, se eu digo, por exemplo, né? Se alguém assim, eu estou escrevendo um texto, né? Eu coloco assim, alguém foi à porta, vírgula, espiou, vírgula, correu para dentro assustada. Correu para dentro assustada. Ora, aqui eu tenho uma frase e uma oração ao mesmo tempo, porque eu tenho um verbo aqui, né? Tem um verbo, a gente vai ver verbo mais tarde também. Aqui eu também tenho uma palavra que indica uma ação. Eu tenho correu, que também me indica uma ação. Então, todos esses que eu marquei aqui são orações, tá? E as orações aqui, elas não estão ligadas por nenhuma palavra. Elas estão separadas por meio da vírgula. Mas existem outros casos em que você conecta essas orações por meio de palavras também, como é o caso das sindéticas, né? Que é quando você usa uma palavrinha para unir as duas. Olha só o exemplo, ó. Estudou muito, mas não conseguiu passar. Não é o caso de vocês, tá, gente? Estudou muito, vírgula, né? Aí aqui você tem uma palavrinha que conecta essa frase com essa, ó. Estudou muito, mas não conseguiu passar. Esse mais, né, que é uma ideia, que traz uma ideia de oposição, né? Uma ideia oposta. Fez isso, mas não aconteceu isso. Então, é uma ideia de oposição, né? Então, estudou muito mais, não conseguiu passar. Essa palavrinha que a gente chama de conjunção, ela une essas duas orações. Aqui a gente não tem as conjunções, né? Aqui a gente tem as vírgulas. Mas a vírgula pode acontecer para separar as orações que não tem conexão por meio de uma conjunção. E a gente também pode usar a vírgula para separar as que têm conjunção também, entendeu? De forma que a gente consiga organizar, né? Se a gente estiver escrevendo, por exemplo, né, um texto, e aí a gente organiza, né? E a gente pausa esses momentos. Foi a porta, espiou, né? Foi a porta, espiou, correu para dentro assustada. Então aí a gente tem essa sequência, né? Esses momentos, né? Da sequência daquilo que ela fez, né? Assustada, então é um personagem feminino, né? Então aí você consegue organizar o texto, né? Por meio dessas vírgulas, ok? Deixa eu ver aqui mais. Ok, eu não vou me estender muito nesses casos, não, porque são casos mais de ordem sintática, né? E a gente ainda não viu esses casos de ordem sintática. Mas uma outra observação que eu queria fazer em relação ao termo etc.
né? Que é inclusive um termo do latim, né? Vocês sabem o que significa etc. Esse caso aí, né? O etc. significa et quetera, né? Quetera. Et quetera. Do latim, né? É uma abreviatura dessa expressão et quetera. Que significa outras coisas, né? Que significa outras coisas. Então, considerando que o etc. é uma abreviatura da expressão latina, que significa outras coisas, né? O emprego da vírgula antes dele seria dispensável. Porém, o acordo ortográfico, né, no Brasil, em vigor no Brasil, exige que empreguemos a vírgula antes do etc. Né? Então, aí, quando você for empregar o etc. para falar outras coisas, entre outras coisas, né? Aí você tem que utilizar a vírgula. Então, olha o exemplo aí. Trouxe nessa pasta as fotografias, ó. Trouxe nesta pasta as fotografias. Ninguém mais fala fotografias, né? Vírgula, as cartas. Olha os itens enumerados aqui, ó. As cartas, vírgula, os documentos, vírgula, etc. E ponto. Ok? Então aí quando você utiliza o etc, você tem que colocar a vírgula aí, beleza? Isso é só uma regra aí, uma informação aí a respeito do novo acordo, tá bom, gente? Beijos, tchau, tchau.